e o pecado vazou. Alguém viu, ouviu, o nome do Senhor foi blasfemado. Então, irmãos, tudo que a gente for fazer é colocar em semente. O que eu vou fazer vai glorificar Deus. Segundo, o que eu vou fazer vai trazer escândalo para o Evangelho ou para o reino de Deus? Querido, se esses dois princípios fossem mais observados por nós, tanta coisa que a gente vê por aí, a gente não veria. O ano passado, os irmãos sabem que nós tivemos uma polarização no Brasil com as eleições. E dentro da igreja, tem muitos eleitores do povo da ala vermelha. Tem muitos. E a pessoa, como eu disse no início da aula, ela é livre para ela tomar decisões, fazer escolhas e colher consequências. E sabe o que eu vi, irmãos? Eu vi famílias, eu vi igrejas rachadas por causa de uma questão política, por causa de uma questão que muitas das vezes, por causa de pessoas que nem sabem que a gente existe. Eu vi irmãos de fé brigando nas redes sociais, um postava, outro postava, um postava, outro postava, e eu fico pensando, se eu estivesse do outro lado e eu fosse o ímpio, como é que eu ia ver esses cristãos? Ou seja, não é que você não pode dar a sua opinião, pelo contrário, o cristão acha que ele deve se expressar, falar o que ele pensa, mas sempre pensar o seguinte: isso que eu estou colocando vai trazer glória para o nome de Deus? Segundo, vai trazer escândalo? Porque o que eu vi foi pessoas que eram cristãos que pareciam ímpios no seu comportamento, cristãos xingando o outro, irmãos. Ou você não viu também? Isso aconteceu do Iapoca ao Chuí, no Brasil todo nós vimos isso. Agora falta do quê? De nós pensarmos como cristãos. Será que isso trouxe glória para o nome de Deus? Será que isso não trouxe escândalo para a igreja de Deus? A ética cristã na liderança eclesiástica e pastoral. Estamos nos referindo a um padrão que serve de guia para a conduta deste grupo. Nós devemos pensar que todos nós, irmãos, sendo líderes cristãos ou não, sendo pastores ou não, a nossa caminhada ela influencia a vida de alguém. Como eu disse no início, alguém está olhando para nós e nos tem como uma referência, e nos vê como cristão, porque a gente reflete a glória de Cristo. Então, portanto, o nosso código de ética ele deve estar baseado nesses dois princípios. Aqui é uma cruz, na cruz de Cristo e no Evangelho e na palavra de Deus. Essas são as nossas duas bases. Quanto mais você entender do Calvário, da cruz, do que Jesus fez, do que Ele pregou, do que Ele ensinou e de qual foi a sua filosofia de vida, mais nós vamos conseguir viver esse código de ética que Deus propõe para nós. Na mensagem central de Jesus, Jesus disse lá em Marcos capítulo 10, versículo 46: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse era um princípio que Jesus interiorizou, viveu e ensinou durante todo o seu ministério para os seus discípulos. E esse deve ser um princípio que todo cristão deve carregar dentro de si. O cristão nunca deve trabalhar para ser uma estrela. O cristão deve trabalhar sempre para ser um servo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita estrela no meio evangélico, irmãos. Tem muita gente que está querendo ser o que Jesus nunca foi. E daí vem muitas vezes os escândalos, e daí vem muitas vezes as blasfêmias ao nome do Senhor. Jesus, ele passou 3 anos e meio ensinando aqueles homens, e ele percebeu que isso não tinha entrado no coração e na mente deles. Para você ter uma ideia, como o código de ética deles estava confuso, na semana que Jesus estava para ser entregue aos homens para morrer, a Bíblia diz que eles vinham brigando. Olha a situação. Pedro e seu irmão André estavam discutindo com Tiago e com João para saber quem ia sentar à direita de Jesus no seu reino. Eles estavam preocupados com posição, eles estavam preocupados com servir. Eles queriam que Jesus tomasse logo o poder de Roma, para que eles pudessem sentar na cadeira, sentar no trono. E diz a palavra de Deus que na última noite que Jesus reuniu eles para cear, Jesus tirou a sua túnica, pegou uma toalha, pegou uma bacia de água e começou a lavar os pés dos seus discípulos.
Se você não entender a história, você não entende o que aconteceu. Querido, se um homem tivesse 100 escravos dentro de uma fazenda, sempre que chegava um visitante, naquela época era costume, o menor dos 100 escravos pegar uma bacia de água e lavar os pés daqueles que seriam hóspedes do fazendeiro. Não era o maior, não era o capataz da fazenda, não era o mordomo, era o menor dos escravos, geralmente aquele que era mais desprezado. E quando Jesus pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, todos eles entenderam o que Jesus estava transmitindo. O que Jesus não conseguiu colocar na cabeça deles com 3 anos e meio de sermão, Jesus conseguiu colocar em uma madrugada através de uma atitude. Jesus começou a lavar os pés deles, enxugar com a toalha. Chegou em Pedro. Pedro falou: não, meu pé o senhor não vai lavar não. Jesus olhou para ele e falou: se você não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Então Jesus, não lava só os pés não, dá um banho. Pedro sempre exagerado. Jesus falou: aquele que está com os pés lavados, isso já passa. E o que eu faço agora você não está entendendo, mas um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Irmãos, eles entenderam tanto a mensagem, para você ter uma ideia, que segundo os historiadores da Bíblia, dos 12, um que foi Judas se suicidou. João morreu de boa velhice. E os outros 10 morreram martirizados, servindo a Cristo, servindo ao próximo, servindo o Evangelho. Você não vê mais um versículo de nenhum deles falando sobre briga por posição. Por quê? Eles entenderam o que Jesus disse: se eu, que sou o mestre, fiz isso para dar o exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa. Então o nosso código de ética nos ensina que nós, como cristãos, nós estamos nessa sociedade para servi-los com o valor da palavra de Deus, servi-los com o Evangelho, servi-los com a mensagem da cruz. E a mensagem da cruz que nós cantamos 291 da hora cristã: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sabe qual é a mensagem da cruz? É a mensagem da renúncia. O código de ética do cristão, ele não está baseado no poder, ele está baseado na renúncia. É através de servir as pessoas que nós servimos a cruz. Nós servimos a Deus quando nós estamos servindo as pessoas. Quem entende isso, vive uma vida diferenciada dentro do reino de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos agradecer a Deus, que a gente possa colocar no coração: o código de ética do reino de Deus é maior e é melhor, e ele faz a diferença na vida de pessoas. Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esta aula. Te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de refletir sobre os valores cristãos, sobre a questão da ética cristã, Pai. Como deve ser a nossa atitude, as nossas reações, como pessoas que foram compradas, remidas e lavadas com o teu sangue. Senhor, nós entendemos, meu Deus querido, que nós fomos chamados e comprados por um tão alto preço, que foi o sangue de Cristo. E da mesma forma que Jesus viveu para servir as pessoas, ó Pai, nós fomos chamados também para executar esse serviço do Senhor aqui na terra. Nos capacita, Senhor, a compreendermos os valores do teu reino, praticarmos e ensinarmos, Senhor, a ética cristã, que nos ensina, meu Deus querido, a nos esvaziarmos do eu, do egoísmo, do egocentrismo, para servirmos as pessoas com a mensagem do Evangelho, com os valores do reino de Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Obrigado.